Você já acordou com aquela sensação de que tudo deu errado? Acordar e a primeira coisa que você percebe é que o chão não é o seu chão habitual. Você tenta se apoiar, mas sente algo estranho na sua mão. Corpos, muitos deles, e todos iguaizinhos a você. Mesma roupa, mesmo capacete pontudo e até o mesmo silêncio. Você levanta fraco e vê o que te lembra uma igreja. Não há gritos, não há vento, só um silêncio esmagador, e mesmo sem lembrar de nada, você sabe. Algo que você estranhamente sabe, quase que como um instinto. Algo que você sente que precisa impedir. Uma missão, uma penitência, uma jornada para impedir o milagre. Oi, Blasphemous é provavelmente uma das melhores experiências que você pode ter em um jogo. Caso você goste de jogos pixel art, naquele estilo Metroidvania, sabe? Ele tem muita referência religiosa, o próprio nome já mostra isso, né? Blasphemous, blasfêmia. Além de várias referências à cultura espanhola, já que a grande parte da obra é inspirada em Sevilha, uma cidade da Espanha. Ela é difícil, frustrante e com certeza vai fazer você repensar todas as suas escolhas quando você morrer pela 18ª vez naquela porcaria da Crisanta. Eu te odeio, Crisanta. Mas calma aí que se você não tá entendendo nada, eu vou te explicar um pouco sobre esse jogo. As referências e ideias usadas nas artes dele, um pouco da história e o que eu mais gosto com toda certeza. Os personagens, que são o charme do bagulho. Com vocês, Blasphemous. Nós estamos em Custódia, o mundo no qual nosso jogo se passa. O clima é tenso, a energia é pesada. E nessas terras desoladas, em meio ao caos e à destruição, as pessoas tentam achar um propósito em suas vidas, dedicando-se a orações e súplicas. Alguns agradecem, outros se arrependem, pedindo punições aos céus enquanto tentam trilhar um novo caminho em suas vidas. Um caminho sem culpa, sem o medo de julgamento, sabe? Porém, independente das súplicas, dos gritos implorando por perdão e as preces fervorosas, nada. Ou será que nada mesmo? De repente, algo acontece. A dor e a culpa extrema das pessoas desperta algo novo. Algo que pode talvez ser chamado de divino. Uma força fora do nosso conhecimento, auto-intitulada de O Milagre. Em um dia qualquer, um garoto acorda, assim como qualquer outro, porém com algo a mais, algo crescente dentro de si, um sentimento, uma culpa, a maior culpa que ele já sentiu, se tornando quase uma dor física. Era doloroso conviver com aquilo. Ele sai de casa desesperado e se escora em uma árvore. Lá, ele grita, ele chora, ele implora com o maior fervor de sua vida que o milagre tire sua culpa, que ele seja livre daquilo. E o milagre escuta, retorcendo o corpo dele em torno da mesma árvore. O jovem garoto vira uma mescla entre árvore e um homem, assim sendo conhecido como o retorcido ou o primeiro milagre. A dor havia cessado, a culpa havia sido expiada. Esse foi o estopim para a veneração suprema do milagre. Diversos outros homens se colocaram em estacas em homenagem ao retorcido e com a esperança de serem reconhecidos da mesma forma pelo milagre. Bênçãos são concedidas, contos são feitos, estatuetas em sua homenagem são criadas. E por falar em estatuetas, Because it is my guilt, I claim you grievous miracle. essa é uma das primeiras cutscenes do jogo. Essa mulher fica repetidamente batendo com uma dessas estatuazinhas do retorcido contra o próprio peito. Mas por quê? Será que ela está querendo ser purificada, absolvida de algum pecado? Isso não importa, já que um milagre a houve. E o que antes era só uma estatueta de um cara meio árvore, agora havia entrado em seu corpo. A estátua agora era uma espada, mas como qualquer obra proveniente do milagre, não era só uma espada comum, mas sim a espada de meia culpa. Essa espada foi criada pelo próprio milagre na intenção de absorver o pecado de Custódia para si. Uma prova disso é que a mesma mulher que acabou indo de arrasta virou uma estátua. Isso pode ser reconhecido pelo brilho que cai sobre ela. Como se o milagre se comovesse com isso, sabe?
Essa espada só pode ser usada pelo penitente, o personagem principal e o mesmo que você controla. Os penitentes são criados com a intenção de serem escolhidos para limpar os pecados em custódia e, consequentemente, o ciclo de pecado e de penitência que perdura por muito tempo. Uma prova disso são os diversos corpos de penitentes passados amontoados, que falharam em sua missão de purificar o mundo. E não vai achando que é uma tarefa fácil não, hein? Esse jogo é difícil. Bem difícil. Introdução esclarecida, agora sim, vamos pro jogo. Você começa exatamente de onde a cutscene termina, no meio de um monte de corpos. Essa é a área inicial do jogo, chamada de Irmandade do Pesar Silencioso. Ela é uma catedral que tem esse nome justamente por só ter penitentes nela. Os penitentes são conhecidos justamente por nunca terem sido ouvidos falando qualquer palavra. Saindo dessa área, você prossegue um pouco e encontra um Prie-Dieu. Ele é basicamente os checkpoints do jogo. E dando uma leve explicação, é o local que você se ajoelha em devoção ao milagre. Logo após essa sala, você prossegue um pouco até que um bicho gigantesco só pula em ti e começa a te macetar com um candelabro. A esse ponto você fica todo confuso e não sabe o que fazer. Aí ele pula de um lado, pula pro outro, as batidas que ele dá criam um rastro no chão e bom. Eu confesso que na primeira vez que eu joguei, eu levei um susto porque eu nunca tinha visto um boss logo do começo do jogo. O que mostra que esse jogo não é pra qualquer um, já que os boss só tendem a piorar. O esquema para derrotar esse bicho é o seguinte, é bem simples na verdade. Esquiva quando ele for bater e quando ele pular, só dá uns passinhos para trás. Fichinha, fichinha. Depois de você derrotar o Guardião do Pesar Silencioso, que é o nome dele, o penitente pega seu capacete, enche com o sangue do bicho e... nojento. Ai, mas por que ele fez isso? Que nojo! Isso na verdade é como se fosse uma aceitação da penitência, como um rito de passagem, sabe? No qual o guardião é o obstáculo e a ponte entre a devoção e a penitência do protagonista. E agora sim a gente tá pronto para acabar com tudo. Esse é o Deo Gratias, do latim Deus Gratias, ou seja, graças a Deus, e é um dos caras mais zica do jogo todo. Ele não é um inimigo, mas sim outro penitente, porém o caso dele é diferente. Assim como a tarefa do nosso penitente é se manter em silêncio e encerrar o ciclo do milagre, a penitência dele é justamente espalhar a palavra, os feitos e as bênçãos do milagre. Entendeu por que do graças a Deus agora, né? E só terminando sua missão quando alguém chegar a um tal de berço da aflição. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the Mother of Mothers of the Churches. Além disso, ele é um personagem muito importante para a lore do jogo, já que a cada boss ou evento importante, ele vai estar por perto para dar alguma informação. É um cara maneiro. Esse tal berço pode ser encontrado no topo de uma montanha de cinzas, no telhado da Mãe das Mães, que é uma mega igreja onde um dos últimos bosses fica. Ele é basicamente o que conecta alguém com o milagre, podendo entrar em comunhão com o retorcido, e assim se tornando um só com o mesmo. Mas para entrar na igreja você precisa passar por 3 humilhações e obter 3 chagas para abrir a grande porta de bronze que guarda seu interior. Essas chagas são a Santa Chaga da Traição, guardada nas profundezas de uma antiga igreja, onde uma criatura permanece em sono profundo. A Santa Chaga da Compunção, guardada nas altas montanhas, onde a neve cai como uma espessa coberta. E a Santa Chaga da Contrição, guardada em uma espiral de ferro dentro das entranhas de um sino gigantesco invertido em que cada badalada reverbera por toda a terra. Ok. Bora lá então. There is no answer to our plea. The miracle has forsaken us, and my ornate throne turns its back on those who await here. Depois de passar por aquele local cheio de lama, nós vamos chegar em um vilarejo chamado Albero. Ele é uma das áreas que você mais vai passar tempo. Dentro dessa espécie de hospital, você vai encontrar os beijadores de feridas, com seu líder Tirso, esse carinha aqui, que por sinal tem uma das vozes mais delicinhas de se ouvir. Sorrowful be the heart, penitent one full of clemency. Cê é louco. Ele é a primeira quest opcional do jogo. Como eles cuidam daqueles que estão machucados, ele vai te pedir para encontrar essas ervas medicinais aqui para ele, para que assim ele possa salvar todos os doentes e como recompensa, um nó de rosário. Mas espera, nó de rosário? Sim,
Em Blasphemous, o seu inventário é um pouco diferente. Você tem contas de rosário, onde você coloca itens para te dar vantagem de cura, dano, defesa, etc. Você começa inicialmente só com 2 contas disponíveis. Mas você pode aumentar essa quantidade falando com uma mulher que foi mantida presa dentro dessa gaiola, eu acho. Ela diz que para poder ir pro outro lado do sonho e ser livre, ela deve nos ajudar colocando novos nós no nosso rosário. Ela é definitivamente uma das melhores personagens do jogo todo. Tem as relíquias que dá para equipar até 3 e dão várias ajudas, como não tomar dano de veneno, o que é bem importante, andar em plataforma de sangue, cair em abismo sem morrer, e entre outros. Os itens de fato no qual você usa para prosseguir no jogo, os corações de meia culpa, que são corações que você imbui na sua espada, que te dão versatilidade no que você desejar no jogo, mas a um custo equilibrado. Por exemplo, esse é o coração dos olhos. Ele aumenta o seu ataque em 30%, mas todo o dano que você tomar vai ser em dobro. Então é bom escolher sabiamente. Tem as orações, que são basicamente os poderes especiais que gastam mana. As habilidades, que você aprimora nos altares de meia culpa, através de lágrimas de redenção, que são as moedas de troca do jogo. É como se fosse o ouro e o ossário, que não afeta diretamente o jogo, mas é importante caso você queira obter o final verdadeiro ou uma skin. Dúvidas esclarecidas sobre o inventário? Bora continuar. No andar debaixo desse hospital, quebrando uma parede, você encontra a Sala dos Ossos, que tem esse velho aí. Ele manda uns papo torto de ouvir o que os ossos falam, e pra ajudar ele, achando mais osso e sei lá o que. E como não sou bobo nem nada, eu só mando um não na cara dele e saio. Ele não vai ser útil por agora. Antes desse hospital, tem uma fonte de água cristalina. E caso você interaja com ela, você é levado a uma dimensão completamente repleta de sal, chamada de Lago dos Peregrinos Silenciosos. E tem esse cara aí sentado. A história dele, resumindo, é a seguinte. Esse cara era um santo que vivia em Álbero, e ele fazia orações e abençoava diversas coisas, e entre elas justamente era o sal, o mesmo sal que foi usado para ele quando ele foi sepultado. Porém, o ponto é, essas bênçãos eram falsas, e o milagre soube disso, e inconformado com isso, ele prendeu esse santo nessa dimensão totalmente cheia de sal. Tudo tinha virado sal. O chão, as pessoas, ele mesmo virou sal, até o próprio nome dele não passava de mais nada além de sal. Do not try to obtain my name, for it is also covered in salt. A função dele é basicamente abençoar itens específicos que você tem e transformá-los em relíquias. Os itens são o pano de linho, a mão decepada e o ovo chocado da deformidade. Esses, quando abençoados, se tornam o sudário dos sonhos pecaminosos, que te faz ouvir as últimas palavras daqueles que se foram, a mão incorrupta do mestre fraternal, que te indica áreas secretas espalhadas, e as 3 línguas nodosas, que te permitem subir em raízes espalhadas pelo mapa. Essas são todas as relíquias que você consegue obter através desse cara. Ok, e por fim, à direita, nós temos a igreja de Álbero. Lá dentro tem uma mecânica um pouquinho diferente. Ela é completamente vazia, a não ser por uma caixinha de doações no final dela. E lá você pode doar quantas lágrimas de redenção você quiser. Quando eu joguei pela primeira vez, eu tinha ignorado completamente ela. Mas só depois de fazer um New Game Plus que eu fui entender para que servia. E meus amigos, que erro. Basicamente, quanto mais dinheiro você doa para essa igreja, melhor as suas recompensas. Doando 20.000 lágrimas de redenção, você faz com que todo o prédiu, que são os checkpoints, funcionem como um teleporte entre si, o que é muito útil. E caso você esteja se perguntando qual a maior recompensa, você deve pensar em algum poder muito louco e bolado, ou uma coração que mate na hora, ou ganhar muita vida, ou uma skin. É literalmente isso, é essa aqui. Ó, legal, né? O que a gente tava fazendo mesmo? Ah, vamos atrás das chagas. Para pegar a primeira chaga, você vai precisar prosseguir no jogo até passar pelo ermo das igrejas sepultadas. Essa é uma área cheia de espinhos, abismos sem fim, mulheres carregando estátuas que são OPs, essas coisas, jogando pedras, e esses caras com escudo. Passando por eles, você vai chegar na entrada dessa igrejinha aqui. A partir dela começa a área Sonhos de Misericórdia. É nela que a primeira humilhação fica guardada. Entrando nela, você... Oh, quem que é tu, mano? Sister of mine, as I fought... Olha, cara, não querendo cortar tua entrada triunfal, mas eu tô meio que ocupado agora, sabe? Obrigado. Quem esse cara pensa que é? Brincadeiras à parte, esse é o Esdras,
um dos membros da Legião Ungida, um grupo que tem o papel principal de ir contra e impedir toda a sua jornada, a mando do próprio Milagre. E ele tá seguindo a gente. Em Sonhos de Misericórdia você vai encontrar 2 NPCs importantes. Uma delas é a Candelária, que é só uma vendedora aproveitadora mesmo. Porém, ela te vende alguns itens valiosos, como frascos de Billy, que são as poções de cura em Blasphemous, além de alguns itens importantes para você conseguir prosseguir na história. O que a gente vai comprar vai ser essa fita aqui, a fita nupcial rasgada. Ela é uma oferenda para a quest do ovo. Sim, aquele mesmo ovo que pode ser abençoado e ser transformado numa relíquia. E a outra NPC é a Viridiana. A penitência dela é te ajudar em alguns bosses. Basicamente, o trabalho dela é te curar quando sua vida estiver baixa. Porém, você só pode usar a ajuda dela 3 vezes. Oh my God! Depois disso, ela... Moça... Damn, son. Depois de chegar nessa parte do mapa aqui, você vai encontrar a entrada para uma espécie de igrejinha. É lá onde você vai encontrar uma das 3 humilhações. Tem piedade. O ser que um dia já fora um homem que começou a ter visões do milagre e após isso começou a se sentir sonolento e cansado. Apoiou-se em uma estátua, tirou um cochilo, mas quando acordou teve seu corpo transformado pelo milagre, como se fosse uma punição do mesmo. Como você pode deduzir, o nome Ten Piedade vem do espanhol e significa tenha piedade. E buscando mais sobre ele na wiki do jogo, eu descobri que essa posição de descanso dele é uma referência a uma escultura do Michelangelo. Olha que interessante, ela é chamada de Pietà. Maneiro, né? A conta de Rosário, símbolo espinhento, nos conta um pouquinho da lore desse boss. Abre aspas. Eu ainda estou dentro da criatura. Consigo ouvir seu rugido lá fora. Consigo ouvir as batidas estrondosas do seu coração. Eu só queria dormir, mas vi o milagre em meus sonhos. Ele falou comigo. Por isso me deitei nos braços abertos da senhora. Mas o milagre apareceu para mim novamente. Estava cada vez mais palpável. Então acordei, mas não era mais eu mesmo. Eu era um prisioneiro preso dentro de um corpo enraizado, um corpo imenso e em uma raiva constante, em uma dor crescente. Eu estou acordado em um corpo adormecido. Não é à toa que ele é um dos boss mais legais do jogo. Esse mano aí, ele tem 4 ataques. O tapa, o pisão, as batidas e os brotos. Chute e o tapa você consegue defender tranquilamente com um parry no timing certinho. Porém o pisão é um pouquinho mais complicado porque ele cria uma raiz no local que você fica parado. A batida no chão faz com que surjam 3 raízes em ambos os lados na primeira metade da vida dele. E 5 raízes depois na metade. E os brotos só criam raízes também. Bloqueando na hora certa e tomando uma certa distância, você leva o boss facinho. Parece que a gente não tem piedade mesmo, hein? Matando ele, na sala seguinte você encontra um senhor dormindo. Você deve prestar homenagem a ele, e nisso você vai entrar em um sonho e se deparar com uma das 3 faces douradas. Elas foram escolhidas pelo milagre para proteger cada uma das chagas. Por isso são chamadas de guardiãs. Derrotando e cumprindo a primeira humilhação, ela nos concede a primeira das 3 chagas. May the gold in my visage melt and erase the attrition of your soul. A primeira nós já temos. Agora, bora para as outras 2. Deixa eu ver de qual eu vou falar agora. Bom, já que a roleta decidiu. Partindo de Álbero, dessa vez a gente vai seguir para baixo, entrando nos esgotos, ou como é chamado, o Poço Profanado. Essa área é bem chatinha por ter bastante locais com gás venenoso que te matam caso você não tenha uma relíquia adequada para isso, ou algum item que te dê proteção. Logo na entrada do poço vai ter essa sala à esquerda. Aqui é uma área bem importante caso você queira mais cura. No fim dela tem esse carinha aqui. Seu nome? Nascimento. Ele diz que foi amaldiçoado pelo milagre e condenado a eternamente rejuvenescer, enquanto o rosto de um idoso vai crescendo e consumindo a vitalidade dele conforme o tempo passa. É como o caso do Benjamin Button, sabe? Ele crê que caso nos ajude, o milagre seja mais brando e alivie ou até mesmo livre ele dessa culpa.
Para isso, você só precisa de 3 coisas: lágrimas de redenção, um frasco de bile e mercúrio, que você acha em alguns locais específicos no mapa. Com isso, ele faz uma mistura de tudo e te entrega uma versão melhorada dos seus frascos, em troca de um que você já tenha. Digamos que você tem 4 frascos de bile. Você fala com ele, ele faz a mistura, você perde um dos frascos, porém recupera muito mais vida ao usar os que sobraram. Uma pena que a gente não consiga salvar ele no fim das contas. Até porque, ao melhorar o frasco 5 vezes, o velho dentro do corpo dele cresce e é expulso pelo corpo, o que infelizmente mata o nosso menino Nascimento. Depois de todo mundo chorar com esse ocorrido, a gente vai seguir descendo até chegar nas montanhas do Crepúsculo Eterno, que é a região quase desértica do jogo. Lá você só vai encontrar homens com cara de touro jogando lanças, esse bicho aí jogando bumerangue, que é um saco, e os homens se cobrindo com sinos que te lançam longe pra caraca caso dê certo. Se você sair vivo disso tudo, você vai chegar nesse lugar aqui e... Sim, do nada começa uma boss fight contra essa mulher aí. E sabe o que é o melhor? Se você morre pra ela, ela some. Você só consegue a conquista de matar essa mulher no New Game Plus. Então você tem que ter muita sorte pra não morrer, o que é bem difícil, já que você vai estar no comecinho do jogo e não vai saber nada da história. Mas enfim, essa é a Perpétua, uma das integrantes da Legião Ungida junto com Esdras e irmã do Esdras. Derrotando ela ou não, você vai ganhar o item que dá proteção contra dano elétrico. E a árvore vai se abrir por causa daquele raio gigantesco. E lá vão ficar brasas de onde o raio pegou. Se você interagir com isso, vai dizer que você não tem oferendas disponíveis. Interessante. Depois disso, você vai chegar no tão famigerado Rondo, o sino invertido que ressoa dentro da terra. Lá é um pouco diferente a história. Logo na entrada, nós vamos encontrar esse senhorzinho aqui com as mãos para trás. O nome dele é Redentor. E, resumidamente, ele é um peregrino que quer chegar nas mães das mães, assim como nós, porém de pés descalços. Se esse cara não é sinônimo de determinação nesse jogo, eu não sei o que ele é. Conforme você avança, ele vai estar em locais diferentes do mapa, como na Irmandade do Pesar Silencioso, no Pátio dos Passos Silenciosos e entre outros locais. A cada interação com ele, nós vamos ganhar um dedo feito de calcário, cada um com uma habilidade diferente, como encurtar o cooldown da esquiva, dar um salto adicional quando bate no ar, esquivar por uma distância maior e etc. Chegando no destino final dele, na Mãe das Mães, caso a gente fique totalmente desprovido de itens e somente usar aqueles que ele deu pra nós, a estátua na frente dele vai se mover para trás, revelando uma área secreta. E lá dentro vai ter a relíquia Unha Encravada na Lama, que nos permite pular mais alto, mesmo estando dentro da lama ou da água. Caso você saia e entre na sala de novo, o Redentor vai estar todo espatifado no chão e vamos ganhar um nó de rosário. Vamos voltar para onde a gente estava. Tá. No centro do sino Rondo, você vai ver essas 3 estátuas voltadas para um pequeno sino acima delas. Ao fundo, o grande badalo que permanece preso por correntes. Batendo nesse sino menor, à primeira vista nada acontece. O que você precisa realmente fazer é destruir outras 2 estátuas que estão segurando as correntes desse badalo gigante. Essas estátuas ficam aqui e aqui. Após destruir as correntes, o badalo vai ficar solto. E voltando naquela parte das 3 estátuas, agora sim, se você bater no sino pequeno, ele vai ressoar por todo o rondo, fazendo o badalo cair e destruir a plataforma em que você está, te fazendo cair para a Ascensão da Mágoa. Essa é uma das áreas mais desgraçadas do jogo quando você está jogando pela primeira vez. O motivo? Homens pulga pulando para todo lado, esses fantasmas te seguindo por todo lugar, outro fantasma só que segurando uma espada pronto para te matar e que fica invisível, molduras na parede que se soltam para te bater, sem falar no gás venenoso e as plataformas que se quebram caso você fique tempo demais em cima delas. Oh my God! Durante o jogo, existem alguns locais que você pode interagir que aumentam seu status. Tem como aumentar sua vida com essa mulher aqui, a mana com o bálsamo dos peregrinos, e você pode se livrar da culpa caso você morra. Porque caso você não saiba, toda vez que você morre em Blasphemous, algumas vinhas com espinhos crescem na sua barra de fervor, o que te dificulta de usar as orações, já que você precisa de uma barrinha cheia para usar magia. As vinhas representam a culpa que se acumula a cada morte, por isso fica esse fantasminha no seu local de morte. Para isso, existem as estátuas de confessor, que em troca de algumas lágrimas de redenção, você pode expiar toda a sua culpa, e ficando com a barrinha de fervor limpa de novo.
A Nossa Senhora das 6 Dores, essa mulher aqui, é responsável por aumentar a sua barra de vida dentro do jogo. Inspirada pela escultura de Nossa Senhora das Dores de Salamanca, na Espanha, ela representa a bondade e a esperança do penitente em custódia. Com 6 espadas cravadas em seu peito, o penitente deve retirar cada uma delas, uma por uma, e a cada espada removida de seu peito, a sua barra de vida aumenta. Mas cara, eu percebi uma coisa. Quando você coleta um frasco de Billy, ele vem vazio. Como é que eu faço pra encher ele? Se acalme, meu jovem nerd. Para isso, existem as fontes sanguíneas. São 7 estátuas de uma mulher espalhada pelo mapa. A estátua mostra um corte no peito, no qual nunca para de sangrar. É através desse corte que você enche seus frascos de Billy e recupera a sua vida em troca de algumas lágrimas de redenção, é claro. Tá, eu me perdi um pouco no assunto. Voltando para a Ascensão da Mágoa, nós temos 2 opções de caminho para seguir. Para cima ou para a direita. Vamos para baixo. Opa, eu vim do futuro para explicar que isso está errado. Eu falei no vídeo que tem um caminho para cima e outro para direita, mas se você olhar no mapa, claramente tem um caminho para baixo para seguir. Então, só me corrigindo, a gente vai para baixo primeiro e depois andando para os outros caminhos. Agora, bora pro vídeo de novo. Já que tem menos coisa. Chegando no ponto mais baixo dessa área, nós vamos entrar nessa sala aqui. Aqui é onde nós vamos encontrar esse ovo. Lembra dele? O ovo da deformidade? Em frente a esse ovo tem 3 pratos, cada um para uma oferenda diferente. E lembra que um tempinho atrás a gente comprou uma fita? Então, ela é uma das 3 oferendas. Entregando ela... With this torn ribbon, I reject this bond with my betrothed. 3 vozes falando em conjunto de um prometido. Mas quem exatamente? Calma aí. Sente-se e relaxa-te. Relaxa que eu te explico quando a gente pegar as 2 outras oferendas. Logo alguns andares acima, nós podemos encontrar uma delas. Usando a relíquia de andar sobre o sangue, você só precisa seguir reto nessa parte. E no fim vão estar as moedas de ouro derretida. Top. E indo para o poço profanado, nesse local específico aqui, você só precisa correr e pegar o véu negro do luto, a última oferenda. Voltando e entregando o véu, nós temos... With this veil, I cover my face in mourning for the dead love for my betrothed. E as moedas... With this gold that melts between my fingers, I reject the riches of my betrothed. E o ovo se abre. E de dentro dele sai essa completa aberração. 3 cabeças juntas, completamente nua e com muito cabelo. Basicamente essa coisa, um dia já foram 3 irmãs, que estavam prestes a se casar. Só que aí que tá, elas não queriam se casar. Tanto que as 3 pediram ao mesmo tempo para o milagre acabar com os casamentos. E assim sendo, o prometido que é citado a cada uma das oferendas era o marido de cada uma das mulheres. As moedas representam a negação da riqueza de um deles. A fita representa o laço de amor que não deu certo, por isso está rasgada. E o véu preto simboliza o luto pela morte do amor do seu marido. O milagre então uniu as 3 em uma só, envolvendo-as com seus próprios cabelos e presas em um ovo gigante, dando assim seu nome... Altas Gracias. Mas em meio a toda essa tristeza e monstruosidade, ainda há algo imaculado protegido por elas. Que se você já tá meio ligado na história, você já deve saber o que é. O bendito ovo da deformidade, que caso ecloda, trará algo muito bom pra gente. Mas espera, eu me pergunto onde seria um bom local quente pra chocar um ovo. Pera aí, levando o ovo até a árvore atingida pelo raio, nós botamos esse ovo pra chocar. O ovo eclode decorrente do calor de um raio. E agora nós temos o ovo eclodido da deformidade. Agora, lembra que lá atrás eu falei que ele era um dos itens que podiam ser abençoados pelo cara do sal? Então, vamos pra lá de novo. Voltando nele e entregando o ovo, ele diz que de dentro dele se originaram 3 línguas nodosas, que farão com que raízes cresçam, assim como a agonia de suas 3 mães. Mas agonia não é um nome muito bom. Talvez 3 dores? 3 tristezas? Não. Que tal 3 angústias? Presas no coração do sino e sendo motivo do som estrondoso de Rondo, elas são uma das humilhações que enfrentamos para prosseguirmos no jogo.
representando a encarnação do sofrimento das 3 irmãs, cada uma com uma arma em referência às oferendas anteriores. A lança cortante, que rasga a fita nupcial de uma delas, a ampulheta, que conta o tempo do fim de um dos seus prometidos, e ambas banhadas no ouro derretido das riquezas do outro. Das 3 humilhações, essa é com toda certeza a mais difícil. 3 ataques ao mesmo tempo, chão inexistente, que te obrigam a ficar pulando em plataformas o tempo todo, 2 delas jogando lanças em alta velocidade para te matar, enquanto a terceira roda a ampulheta em círculos pela tela. Nessa fase unida delas, ela vai ficar invocando um laser constantemente, que cobre 1/3 da tela, o que te faz ter que agir muito rápido para não levar um dano massivo dessa maldita. Quando você finalmente derrota elas, você é levado de volta para o chão, onde uma porta se abre. Lá, outro santo vai estar deitado, você deve se ajoelhar perante ele, e assim como no anterior, May the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. nós conseguimos a penúltima chaga necessária para abrirmos a porta de bronze da igreja. Finalmente, a última chaga é encontrada no convento de Nossa Senhora da Face Chamuscada. Que nome longo. Mas para isso, a gente precisa passar por 2 áreas nevadas, uma delas sendo onde as oliveiras secam e os picos fúnebres. Bora lá? Usando o ermo das igrejas sepultadas como ponto de partida, a gente vai subir pela igreja, que fica aqui, e sair pela esquerda. Saindo da igreja, nós vamos chegar em onde as oliveiras secam. Esse é o começo do caminho que era usado para chegar nesse tal convento. Agora a pergunta: dada a informação que a gente está indo para um convento, quem o frequentava? Alternativa A, eu. Alternativa B, freiras. E alternativa C, 2 lagartixas com chapéu mexicano e com tutu. Se você disse a alternativa B, você acertou. Eram freiras que trilhavam esse caminho até o convento, por mais que aquelas lagartixas enganem. Aqui a neve é evidente, mas não é forte o suficiente para te arrastar por aí. E passando pelo Prix dessa área, nós vamos encontrar esse cara. Gémino é o seu nome. Inspirado na pintura Martírio de São Sebastião de Il Sodoma, ele é um dos personagens mais misteriosos do jogo, já que não tem muita informação sobre esse cara. Ele nos pede para que a gente não se sinta mal por ele, nesse diálogo aqui. Oh, do not fret for me. The cold is merciful, for it relieves our pain and numbs us before it leads us to our deaths. Tá louco, o bichinho já perdeu as esperanças. Let me ask of you the favor of bringing me a few drops of the oils that once came out of these icy olive trees, the ones that ended up scorching the faces of every pious person who ever reached the summit. As my last wish, before it is too late for me, let me feel that pain. Ele diz que quer sentir a dor e o calor uma última vez antes de morrer, e para isso ele nos entrega o dedal de ouro, que é tipo um copinho que protege a ponta do dedo. Com isso em mãos, ele nos pede para que a gente encha ele com o óleo fervente das oliveiras. Seguindo pelos picos fúnebres, a próxima área, já dá para notar algo bem diferente e que vai ferrar bastante a gente. Nevascas. Nevascas que te empurram para a esquerda e para a direita com seus fortes ventos. Nessa área nós temos como inimigos o Cimballo, o fantasma lá da Ascensão da Mágoa, as molduras que se desprendem, que também tinha lá na Ascensão da Mágoa, e um inimigo novo, os carregadores de túmulos. Mas o que eles fazem? Bem, obviamente você não consegue atacar ele pelas costas, já que tem um caixão enorme protegendo ele, o que te obriga a só atacar pela frente. O problema é que cada golpe dele te arremessa para longe, e na maioria das vezes é para um buraco. Depois de você se estressar com inimigos que te jogam em valos, fantasmas te perseguindo e muito, mas muito estresse, você vai chegar nas portas desse bendito convento. A esse ponto aqui, você só quer achar um checkpoint logo, para nunca mais voltar nessa área gelada de novo. Se finalmente entra no convento, então... Ah, não, esse cara de novo, eu já disse que eu tô ocupado, irmão. Indeed, sister of mine. Our encounter is approaching.
The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. Entrando no convento, nós temos a volta dos Homens-Pulga, infelizmente, além de lava caindo por toda parte. Esses caras de vermelho que gospem fogo a toda hora, as freiras barbadas que te esmagam com incensários, que por sinal são as mesmas pessoas que fazem a lava cair, puxando essas cordinhas aqui, ó. Maldita. E fantasmas que ficam teleportando e atirando laser por toda parte. Uma das partes mais chatas, sem dúvida, são essas aqui. Ficar escalando paredes enquanto lava cai na sua cabeça, além do cara que gospe fogo que fica ali praticamente camperando e esperando claramente você tentar subir só pra tomar uma lapada de fogo e te jogar lá pra baixo de novo. Damn, son. Depois de você ficar subindo, depois caindo, morrendo, voltando, subindo de novo, depois caindo, depois morrendo. Ok, acho que você já me entendeu. Finalmente, depois disso aí, você vai ter um checkpoint. Finalmente. E com a Viridiana aqui. Olha que coisa boa. Atrás dessa porta fica a última humilhação necessária para conseguirmos abrir a grande porta de bronze da igreja. Entrando na sala, nós nos encontramos com aquela que dá o nome ao convento. A Nossa Senhora da Face Chamuscada. Essa mulher um dia já foi linda, seu nome era Áurea. E sua beleza era tanta que começaram a adorá-la como uma obra divina. A mulher, desconfortável obviamente com tudo isso, mergulhou seu rosto em óleo fervente, para que seu rosto fosse carbonizado e deformado. O milagre, vendo isso, agiu sem piedade, castigando-a com a dor e a ardência do seu rosto sendo queimado eternamente. Após isso, ela entrou nesse mesmo convento e optou por usar uma máscara de ouro, que está parcialmente derretida agora. Sua história é inspirada em Maria Fernandes Coronel, uma franciscana lá de Sevilha que queimou o próprio rosto com óleo fervente para que Pedro I de Castela, ou o Cruel, como era conhecida, não achasse ela. Esse chefe tem 3 golpes. Os lasers que saem de suas mãos, que são relativamente fáceis de desviar, até mesmo na sua segunda fase, que é só ficar entre os 2 raios que você fica salvo. As chamas que saem de suas mãos em alta velocidade, e as esferas, que é quase a mesma coisa que o fogo, porém essas você pode rebater e até acertar no rosto dela se você tiver um timing certinho. Falando em acertar nela, o único lugar que causa dano de fato nela é o cérebro que fica exposto, o que te faz ter que ficar pulando e mirando pra cima caso queira acertá-la. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas há um certo trabalhinho. Após derrotar ela, mais óleo fervente escorre de seu rosto. A última humilhação foi enfim derrotada. E como de praxe, chegamos no santo, ou melhor, na santa, já que essa é a cabeça da mulher que se tornou a chefe do convento, nos ajoelhamos e falamos com a face uma última vez. May the gold in my visage melt and erase the compunction of your soul. A última chaga foi pega, e a porta finalmente se abre. Nosso caminho até a Mãe das Mães e o berço da aflição está se encurtando. Logo ao lado do rosto descascado da santa, tem esse recipiente com líquido amarelo. Eca, alguém mijou aqui, que nojo! Na verdade, não. Esse é o tal óleo fervente que o Gêmino pediu pra gente pegar, lembra? Então, enchendo o dedal com óleo e fazendo todo o caminho de volta, nós veremos ele de novo, porém diferente. Calma aí que eu te explico por quê. A partir do momento que você passar por ele, a quest vai começar involuntariamente. E ela funciona assim. Assim que você passar por ele, um timer dentro do jogo vai começar. E quanto mais tempo você passa sem ir atrás do óleo pro dedal, mais transformado em árvore ele vai ficando. Começando pelos braços, que foi o meu caso. Mas ainda dá pra salvar entregando para ele o dedal. Existem 2 finais possíveis que você pode ter na quest dele. Um bom, no qual o braço dele já começou a virar árvore. E o ruim, no qual ele morre antes de você entregar o dedal pra ele. Salvando ele antes da transformação, ele vai agradecer, dizendo que sente o calor entrando por suas veias, o que faz ele poder finalmente descansar. I feel the boiling oil entering my frigid veins. I can still answer the call. E saindo e voltando dessa área, agora só veremos a estátua vazia dele,
como se o sofrimento dele tivesse finalmente acabado. De recompensa, ele te dá a azeitona congelada. Uma conta de rosário que faz com que todo dano que você tomar quando estiver só com 20% da vida seja cortado pela metade. É uma boa conta, eu não vou negar não. E caso você salve ele antes de ser transformado, uma passagem vai ser aberta em uma parede próxima dali. Lá você vai encontrar várias pessoas transformadas em árvore, inclusive o próprio Gêmino, sendo ali o seu local definitivo de morte. Em suas mãos vão estar as flores secas banhadas em lágrimas. Além disso, todos vão estar voltados para um caixão de prata. E dentro dele temos essa área. Essa mulher é a Engrácia, também conhecida como a Nossa Senhora do Vestido Longo. Ela era uma das artesãs mais habilidosas quando se tratava de fazer rosários para o povo. Além disso, ela era uma das mulheres que colhiam as azeitonas das oliveiras para levar até o convento da Nossa Senhora da Face Chamuscada. Mas após uma grande seca, todas as oliveiras morreram, menos as que a Engrácia cultivava. Diziam que suas lágrimas regavam e davam vida às árvores. Até o fatídico dia em que ela foi encontrada morta perto de uma dessas oliveiras. Ela foi sepultada em uma tumba próxima e todas as oliveiras restantes secaram, dando o nome para essa área. Entregando as flores secas, nós recebemos a Saeta Dolorosa, uma oração que, quando usada, faz com que todo o dano que a gente cause em um inimigo nos dê um pouquinho de vida. E assim, nós terminamos a quest dos Gêmeos. Finalmente, agora com as 3 chagas em mãos, nós vamos direto para a ponta do Calvário, que vai nos levar direto à grande igreja que a gente tanto deseja entrar. Chegando lá, nós temos um Pridu. E... espera, um checkpoint logo antes de entrar na igreja? Suspeito, mas não é como se um cara aparecesse aqui para impedir. E aí, cara? Sister, I know you are there. Bem que eu tava suspeitando que ele não ia só seguir a gente. Mas enfim, o Esdras tá aqui amando da Legião Ungida para nos impedir de entrar na Mãe das Mães. E pra gente entrar, obviamente, a gente vai ter que derrotar ele para que o nosso caminho fique livre. On your guard, penitent one. Por ser o último chefe antes da igreja, ele se torna mais difícil do que os outros. Os ataques dele consistem em girar esse tipo de martelo e criar eletricidade através dele, girando de um canto ao outro da tela enquanto invoca raios que o seguem, além de ir correndo atrás de você para dar 2 golpes. Um deles é o ataque giratório, que pode ser percebido quando o Esdras cria esses rastros vermelhos atrás dele. E o outro é a investida padrão, no qual não tem rastro e com um parry normal dá para bloquear, sempre aproveitando as brechas que ele dá quando termina um golpe para dar dano nele. Fazendo isso algumas vezes, ele vai começar a usar novos golpes, como esse, no qual ele manda esses anéis de eletricidade pelos 2 lados da tela. Mas só se abaixando dá para esquivar tranquilo. E esse outro aqui, que ele cria uma parede de até 5 raios da esquerda ou para a direita. Fazendo isso algumas vezes, de desviar, bater com parry, de esquivar, esperar ele acabar os golpes para atacar ele. Quando ele tiver com 3 barrinhas de vida, ele vai chamar a sua irmã Perpétua para lutar ao seu lado. Lembra dela? Aquela que a gente derrotou lá na árvore seca, sabe? Então, na real, ela tá morta mesmo. O que a gente e o Esdras vê nessa batalha, na real, é uma ilusão criada pelo próprio milagre para manipulá-lo e fazer com que ele lute contra a gente. A verdadeira Perpétua fica escondida em uma sala lá em Ecos de Sal. E caso você fale com ela, ela te dá um item específico que, se equipado antes da luta contra o Esdras, faz com que a batalha nem seja iniciada. Após derrotá-lo, Sister, forgive me. Now I will cross over to the other side of the dream and return to your side. ele diz que vai finalmente se juntar à sua irmã no outro lado do sonho, que é equivalente ao céu nesse mundo aqui, e assim ganhando o Taranto para minha irmã, uma oração boladíssima que cria raios ao seu redor. Mas o que realmente importa é que agora a passagem está livre e a igreja está nos esperando para explorar ela. I feel my blood turning into black sap, and my aged skin into reddish bark.